Salve Maria Santíssima! Para você que não me conhece, eu sou Karina, sou alquimista de Santa Hildegarda, sou consagrada da Virgem e estou a serviço dela. Conforme a nossa proposta para 2025, nós estamos vivendo o Advento com meditações acompanhadas de São Gabriel Arcanjo. É um trabalho, uma sugestão que veio do padre Felipe Mira Palheta, e nós estamos agora, então, na segunda semana do Advento. Nós estamos vivendo esse momento tão especial, iniciando a nossa semana com o Evangelho sobre a pregação de São João Batista e nesta segunda-feira celebrando a Imaculada Conceição de Maria. E nós vamos, então, trazer essa reflexão para a nossa segunda semana e te convido, então, a acompanhar junto comigo o Evangelho, né, dessa segunda semana, dessa reflexão, que é, então, o Evangelho de domingo, do nosso segundo domingo do Advento, e a proposta é conversão com Gabriel. Vamos falar sobre o anúncio da missão. E se você quiser acompanhar, o Evangelho é de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Vamos lá? Vamos, então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Todo-Poderoso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isso está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais por dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo: Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A voz de João Batista ecoa no deserto. Talvez ela esteja ainda ecoando no nosso deserto interior. Talvez haja uma voz interna que não cessa de nos chamar. Que ela ecoa muitas vezes no silêncio que a gente nem deixa acontecer.
em meio ao barulho dos pensamentos, a voz de João Batista ainda clama no deserto para que algo seja endireitado para a chegada do Senhor. Nessa segunda semana do Advento, em que nos preparamos para a chegada do Verbo que irá se encarnar, que se tornará um de nós, esse pedido pode ficar ainda mais latejante. Porém, a voz de João Batista, ela tem a sua origem em outra voz, a do arcanjo Gabriel. Foi o arcanjo Gabriel que anunciou a Zacarias que o filho dele andaria diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Você pode conferir isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Gabriel, ele não anuncia apenas os fatos futuros. Gabriel, ele revela vocações. Nessa segunda semana de Advento, todos nós, você, eu, somos chamados à conversão. Mas você pode refletir, pode ficar pensando, mas que tipo de conversão? Ah, aquela conversão moral onde eu deixo de fazer algumas coisas, deixo de gostar de outras, então eu me converto a algo diferente, deixo algumas coisas. E aquela que eu posso estar representando. Mas nós somos chamados a algo muito além. Somos chamados todos, eu, você, a uma conversão existencial. E o que é converter-se? Converter-se é voltar-se ao próprio chamado. Você sabe a que veio, querido, querida. Você sabe porque você nasceu na família em que nasceu. Você sabe porque você escolheu essa profissão e o que você precisa entregar ao mundo, fazer por si e pelos outros no lugar em que você está. Você sabe porque você tem essa ou aquela pessoa por companheiro ou companheira. Você sabe por que você está nessa cidade, nesse bairro. Você sabe qual é o seu chamado. Aqui você veio a esse mundo. Converter-se é voltar-se ao próprio chamado. É reencontrar a missão que foi recebida no batismo. Talvez você nem seja batizado ou batizada. Talvez você já tenha se batizado em alguma ideologia, alguma vertente de alguma fé. E, quem sabe, se João Batista, que ainda ecoa, nesse lugar aonde é um deserto dentro de você ou na sua vida, essa área existencial que se encontra vazia, desprovida de beleza, desprovida de vida, desprovida de amparo, talvez essa voz continue ecoando, te chamando, te convidando, convidando a mim também a refletir o que foi recebido de Deus, o que foi confiado por Deus a você, que só você pode fazer. Gabriel, ele é o anjo do batismo, porque é ele quem inicia o ciclo da nova criação com o anúncio do precursor. É ele que dá a abertura com a anunciação. É ele. É ele que inicia as coisas na nossa vida. A conversão, como bem simboliza Gabriel, ela não é fruto de esforço pessoal apenas. Não basta simplesmente querer. Agora eu mudei, vou experimentar ali, vou experimentar lá. Não basta apenas o nosso esforço. Mesmo que você queira se tornar um grande músico, um grande cantor, mesmo que você se esforce, você vai conseguir o melhor que você puder. Mas se não for a sua missão, você será apenas mais um cantor, mais um esforçado. E nós estamos falando aqui, somos convidados todos a olhar para além. Conversão
ela precisa do nosso esforço acompanhado do dom de Deus. E essas duas coisas mediadas pela sua palavra, o verbo, aquele que está para vir, se materializar na manjedoura do nosso coração, ele precisa estar acompanhando todo o processo. Por isso que o anúncio do anjo ele é sempre performativo. Ele não apenas está informando que o Senhor virá, que o verbo encarnará, que a palavra se tornará uma pessoa, mas também, além de informar, ele transforma. Por que Zacarias ficou mudo, pai de João Batista? Porque ele duvidou. Ele não creu que fosse possível. Muitas vezes, se você refletir sobre as perguntas que eu te fiz, talvez você encontre um silêncio, uma mudez da sua parte. Não sei por que eu nasci, não sei por que eu estou aqui nesse mundo fazendo o que eu faço, não sei. Talvez você até acredite que saiba, mas se você calou, há uma parte sua que se identifica com Zacarias, alguma parte sua ainda duvida. Há uma parte sua ainda bota empecilho naquilo que a palavra, naquilo que Deus anuncia para a sua vida. A mudez de Zacarias, ela é sinal da necessidade de deixar que a palavra nos forme por dentro. Assim também conosco, comigo, com você, a palavra, ela mostra quando nós silenciamos que nós precisamos nos formar dentro. Esse caminho interno, ele precisa ser endireitado. Não apenas proclamar com os lábios, não, agora eu me tornei um grande CEO, agora eu me tornei isso ou aquilo, eu fiz tantas horas de curso de formação, então eu me torno magicamente algo pelo meu esforço. Não funciona assim. Lá no final é diferente. E Deus quer nos ensinar. Maria é uma grande professora de como a gente deve se conduzir na vida, junto com Gabriel, com João Batista, com Zacarias. Antes da gente falar que nós somos algo ou que nós não somos mais determinada coisa ou alguém, nós precisamos endireitar-nos por dentro. A presença de Gabriel nesse tempo, ela nos convida a deixar que Deus endireite em nós os caminhos da missão. É preciso crer que aquilo que a gente pode achar impossível, inalcançável, aconteça. Gabriel deseja preparar em nós um espaço seguro, um espaço puro e disposto para o verbo. Gabriel é o anjo das vocações, das consagrações, dos profetas e dos pregadores. É com Gabriel que nós aprendemos a reconhecer a nossa identidade de batismo. E é com ele que nós aprendemos a renovar a nossa consagração. Nessa segunda semana, nós somos convidados, então, a refletir. Você é batizado ou batizada? Aonde foi que você se batizou? Você visitou ou tem frequentado a paróquia, a igreja que te acolheu, que te recebeu neste momento sacramental do batismo, aonde você nasce de novo? E os teus padrinhos e madrinhas são referências de fé, de apoio e de missão na sua vida? Para nos ajudar, vamos aproveitar o dia de hoje e para você que, devoto ou não de Maria, conheceu agora ou já pratica a hora da graça universal, este momento especial de 8 de dezembro de todos os anos, que desde 1947 vem sendo colocado ao mundo como um convite a bons e maus de se unirem e de se olharem e de se redimirem
e de pedirem, reconhecerem em Maria essa mãe universal, dispensadora de graças, para você que fez a hora da graça hoje, que você conseguiu. Se você não conseguiu, procure uma igreja, vá a uma adoração, fique alguns minutos em silêncio perante a hóstia santa, a Jesus Eucarístico vivo e ali te aguardando. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu anotei aqui, que são 7 frutos espirituais que esta prática de hoje nos concede. Se você não conhece ainda a história da Hora da Graça, eu te convido a conhecer um pouquinho mais deste título Rosa Mística de Nossa Senhora, que eu tanto amo, minha amiga, minha companheira, e que nos ensina que no lugar de cada ferimento, no lugar de cada punhal, de cada ferida, nasce algo precioso no lugar, algo floresce. No lugar de cada espada cravada no peito de Maria, uma rosa, uma de cada cor, brota. E assim como nós refletimos as 7 dores de Maria hoje, antes de praticar e de viver a hora da graça, nós temos 7 frutos espirituais desta prática de hoje, que nós podemos identificar e alcançar, e eu quero compartilhar com você. Primeiro fruto, a pureza do coração. Aprender a querer aquilo que Deus quer. E isso fala da missão. É isso que Gabriel vem nos apresentar. Assim como ele veio antes de João Batista anunciar a sua chegada para Zacarias, assim também ele vem nesta semana para te acompanhar e anunciar algo na tua vida, meu querido, minha querida. Que nós possamos, com a ajuda de Maria, aprender a querer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus te concedeu e que só através de você pode vir ao mundo. Algo que ele te confiou, como confiou a Zacarias, a São João Batista, Maria. Segundo fruto, humildade. Reconhecer que tudo é dom e graça de Deus. Você pode se esforçar, você pode chegar a ser o melhor para os homens, mas você nunca será aquilo que Deus planejou para você. Deus tem o melhor para você. Confie nele. Por mais que você se esforce, reconhecer que a pessoa que você precisa ser necessita da mediação de Nossa Senhora, de Jesus, para encher-se do Espírito Santo. Terceiro fruto, amor filial a Maria. Deixar-se acolher pela mãe. Todos nós temos essa necessidade, não importa a nossa idade. Perante Maria, nós nos encontramos diante da nossa pobreza e da nossa miséria humana. Ela transbordou de graça mesmo antes da anunciação do anjo e nos ensina a ser exemplo de confiança para então sermos, né, como ela, aqueles intercessores, como ela intercede por nós para que a graça transborde em nossas vidas. Quem sabe você está sendo chamado a viver esse papel também. Quarto fruto espiritual, a alegria. Celebrar a vitória da graça. Quando você experimentar a graça agindo na sua vida e você perceber que Maria vai adiante, que ela abre os caminhos, que ela, então, é aquela que guia pelo caminho correto, pelo caminho mais curto para chegar em Jesus e Espírito Santo. A alegria de sentir que não estamos sós. Quinto fruto, consciência da salvação. Quando percebemos o plano de Deus em cada detalhe daquilo que nos surpreende. Abra mão do controle. Permita que Deus se manifeste na sua vida. Talvez você esteja querendo fazer tudo certo. Você talvez esteja querendo ser o melhor possível. Permita que Deus haja na sua vida e que você se surpreenda. Perceber o plano de Deus para você
Para que você saia da mudez de Zacarias, você precisa contemplar Deus agindo. Você precisa permitir, autorizar essa percepção. Isso só vai acontecer quando nós abrirmos mão de fazermos tudo do nosso jeito, do jeito que nós achamos que é o certo, que é o melhor. Sexto fruto, fortaleza contra o pecado. Quando nós conseguimos resistir com a força da Imaculada, a mãe junto de nós faz toda a diferença. Quantas vezes nós contemplamos ou podemos ter experienciado as dificuldades das crianças em estar em um novo lugar, numa nova situação, e elas precisam do período de adaptação, aquele período onde, se a mãe está, se o responsável está, então eu posso relaxar e me sentir segura porque eu não estou em perigo. É essa sensação de filho, é essa sensação de fragilidade, essa condição que nós precisamos recuperar espiritualmente. E Gabriel está aí nos ajudando a olhar para Maria. E o sétimo e último fruto, que nós possamos aumentar essa lista, né? A confiança e a consagração. Quando nós entregamos a vida a Deus pelas mãos de Maria, experimente. É desafiador? É. Não é fácil, mas é o melhor caminho que se pode escolher. E nessa segunda semana, então, para finalizarmos, nós somos convidados, então, a retomar a nossa memória do batismo, rezar, ore, peça por você, pelo seu próprio chamado, peça luz para que você possa redescobrir a sua missão pessoal, assim como Maria descobriu no momento em que ela recebeu o anjo. Permita que Gabriel te visite, convide ele para estar junto contigo. Ele está aí disponível essa semana para te acompanhar. E confesse-se com espírito de escuta. Desenvolva a humildade de abrir mão de alguns escrúpulos e ouvir-se dizer as verdades sobre você, mesmo que isso doa. Saia da mudez. Saia desse papel de Zacarias que, mesmo que você justifique, você não está falando nada. Que você possa confessar-se com esse espírito de ouvir-se. Eu fiz, eu sou assim. Para que a gente possa deixar de fazer e de ser assim. Para que a gente possa se tornar o plano e a missão de Deus para nós. Que Deus te abençoe imensamente nessa segunda semana de Advento.